Eu nunca achei que um simples diagnóstico pudesse mudar minha vida. Asma. Uma palavra comum, inofensiva. Até que ela se tornou o centro de um segredo que eu jamais deveria ter guardado. Tudo começou no início do inverno. Eu e o André estávamos juntos há quase um ano. Ele era o tipo de pessoa que parecia viver em um filme. Carismático, seguro, impossível de não amar. Mas ele tinha uma melhor amiga. Clara. Clara sempre estava por perto. Como uma sombra educada demais para ser questionada. E mesmo assim, eu sentia que havia algo errado. Naquela noite, no jantar de aniversário dele, eu esqueci meu inalador. Um descuido bobo. A sala estava cheia de velas, o ar denso de perfume e fumaça. Foi quando começou. O aperto no peito, o som frágil da minha respiração se transformando em desespero. Clara foi a primeira a perceber. Ela segurou meu braço, olhou dentro dos meus olhos e, por um instante, parecia que ela sabia mais do que deveria. "Você tem asma, não tem?" Ela perguntou, num tom que não era de preocupação. Era quase de confirmação. Eu apenas balancei a cabeça. E naquele momento, algo mudou na expressão dela. Um sorriso rápido, discreto, como se uma peça do quebra-cabeça finalmente tivesse se encaixado. Depois daquela noite, tudo ao meu redor começou a se comportar de forma estranha. André estava mais distante, e as mensagens da Clara pareciam multiplicar-se, surgindo a qualquer hora do dia. Às vezes, eu juro que via o nome dela piscando no celular dele às 3 da manhã, como um lembrete de algo que eu não deveria ignorar. Tentei me convencer de que era paranoia, mas havia algo diferente no ar, algo que me observava mesmo quando eu fingia não ver. Um dia, enquanto arrumava o quarto do André, encontrei algo que mudou tudo. Era uma caixa pequena, trancada, escondida no fundo do armário, e em cima dela, uma fita adesiva com o meu nome escrito à mão. O detalhe me paralisou por alguns segundos. Por que meu nome estaria ali? A chave, curiosamente, estava no porta-retratos da nossa foto juntos, como se tivesse sido deixada ali de propósito, esperando o momento em que eu tivesse coragem de usá-la. Abri a caixa com as mãos trêmulas. Dentro dela havia cópias de exames meus, receitas médicas, resultados de testes de alergia e até o registro do hospital da noite em que fui internada meses atrás. Tudo organizado, etiquetado, quase clínico demais para ser apenas preocupação. Mas o que realmente me gelou o sangue foi a pasta azul no fundo. Lá dentro havia um contrato, assinado com o nome do André, acompanhado do logotipo de uma clínica farmacêutica que eu nunca tinha ouvido falar. Meu coração disparou. Li e reli cada linha, sem entender completamente o que aquilo significava. Mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria estar lendo aquilo. Naquela noite, eu o confrontei. André tentou rir, dizendo que era apenas cuidado, que queria acompanhar meu tratamento, que fazia tudo por amor. Mas eu via o pânico escondido atrás do sorriso dele, o tremor discreto nas mãos, o olhar fugindo do meu. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o celular dele vibrou. Era Clara. Ele atendeu e colocou no viva voz. A voz dela soou fria, cortante. "Ela já sabe, André? Porque se souber, não temos mais tempo." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eu consegui ouvir apenas o som da minha própria respiração. Curta, descompassada, como se o ar tivesse se tornado denso demais para ser respirado. Sem pensar, saí correndo. O ar frio da rua queimava meus pulmões. O chiado no peito se misturava aos meus pensamentos, e cada passo parecia me afastar não apenas dele, mas da realidade que eu acreditava conhecer. Corri sem olhar para trás. Não sabia para onde ir, só sabia que precisava me afastar dali, de André, de Clara, daquele apartamento que de repente parecia um cenário montado para me enganar. Cada respiração era um desafio, o ar frio rasgando minha garganta, o peito apertando mais a cada passo.
Entrei na primeira rua lateral que encontrei e encostei na parede de um prédio, tentando recuperar o fôlego, tentando entender o que estava acontecendo. Peguei o celular para ligar para alguém, qualquer pessoa, mas a tela piscava, travando. Quando finalmente consegui abrir o aplicativo de mensagens, percebi que todos os meus contatos recentes, André, Clara, até o médico do meu tratamento, haviam sumido. Era como se tivessem sido apagados. A única conversa que restava era de um número desconhecido. Na manhã seguinte, o mundo parecia silencioso demais, como se até o ar tivesse medo de se mover. Eu mal havia dormido. Cada ruído fazia meu coração disparar. Quando olhei o celular, havia um e-mail sem remetente, sem assunto, apenas um anexo. Abri. Era uma foto minha dormindo, tirada na noite anterior. O estômago revirou, o sangue gelou, e por um instante achei que fosse desmaiar. No canto da imagem, uma frase em letras vermelhas dizia: "O experimento começou." A respiração travou. Eu não entendia o que aquilo significava, mas uma sensação de terror começou a se instalar dentro de mim. A lembrança da caixa, dos exames, do contrato e do logotipo da clínica voltaram com força. Algo estava profundamente errado. Peguei minha bolsa e tirei a receita do inalador. Foi então que percebi. O nome do medicamento estava trocado. Não era o mesmo que o médico havia prescrito. A embalagem também era diferente, o código, as instruções, tudo. Pesquisei o nome no celular. Nada. Nenhum resultado, nenhum registro, como se aquele remédio não existisse. Meu corpo inteiro começou a tremer. André e Clara, eles sabiam. Eles estavam me usando. A minha asma não era uma doença qualquer, era parte de algo maior, algo planejado. Eu era uma peça em um experimento que nunca autorizei. A cabeça latejava, o medo pulsava. Tudo começou a fazer sentido. As consultas canceladas, o comportamento estranho do André, o jeito como Clara me observava como se estivesse me estudando. A verdade era simples e brutal. Eu não era uma namorada, era uma cobaia. E o amor que eu acreditava sentir era apenas parte do protocolo. Esperei o fim do dia e voltei para o apartamento. As mãos tremiam quando girei a maçaneta. O lugar estava vazio. Nenhum móvel, nenhuma foto, nada. Como se tivéssemos sido apagados da própria história. As paredes brancas devolviam o som dos meus passos. A única coisa que restava era o meu inalador, em cima da cama, e um pequeno bilhete dobrado dentro dele. Você tem uma escolha. Use-o. E esqueça. Ou não use. E lembre de tudo. Fiquei paralisada. A letra era dele. Senti o chão girar sob meus pés, o coração batendo em um ritmo que não acompanhava mais a respiração. O ar parecia cada vez mais pesado. Eu olhava o inalador e via, ao mesmo tempo, vida e morte. Se eu usasse, talvez esquecesse tudo e sobrevivesse. Se não usasse, lembraria. Mas não respiraria por muito tempo. Sentei na beira da cama, o bilhete amassado entre os dedos. Cada segundo sem ar era uma tortura. As lembranças me invadiam em flashes, a risada de André, o olhar frio de Clara, o contrato, a foto. Tudo se misturava em um turbilhão de dor e lucidez. A mente dizia para parar, o corpo gritava por ar. E então, quando fechei os olhos tentando decidir, ouvi passos. Passos lentos, se aproximando pelo corredor do prédio. Um som baixo, constante, como se alguém soubesse exatamente onde eu estava. Parei de respirar por um instante, tentando ouvir melhor. Os passos ficaram mais altos, mais próximos, até pararem diante da porta. A maçaneta girou devagar, como se a pessoa do outro lado tivesse todo o tempo do mundo. O coração martelava no peito. Antes que a porta se abrisse completamente, o ar me faltou de vez. O peito travou, os olhos se reviraram e tudo começou a escurecer. Caí no chão. O inalador escapou da minha mão, rolando até o tapete com um som seco. A última coisa que senti foi o frio subindo pelo corpo, enquanto a consciência se dissolvia. Quando acordei, estava em uma cama branca, cercada por máquinas. O teto do quarto era alto
iluminado demais, e o som ritmado de um monitor cardíaco marcava um compasso que me parecia estranho. Tentei me mover, mas os braços pesavam, o corpo inteiro doía. Um cheiro de desinfetante forte preenchia o ar. Por um instante, acreditei que tinha sobrevivido, que talvez alguém tivesse me encontrado, que tudo aquilo tivesse acabado. Mas então ouvi vozes atrás da cortina. Ela acordou, mas não lembra de nada. Perfeito. Podemos continuar. Aquela segunda voz era inconfundível. Clara. Fechei os olhos de novo, fingindo inconsciência enquanto o medo se transformava em algo diferente. Não era mais pavor, era consciência. Eu percebia o padrão, o ritmo das máquinas, o jeito como falavam de mim na terceira pessoa. E entendi. Eu já tinha estado ali antes. Talvez essa não fosse a primeira vez que eu acordava naquele lugar. Talvez cada esquecimento fosse apenas o reinício do mesmo experimento. Talvez cada vez que eu inalasse aquele remédio, uma parte de mim morresse e outra, controlada, renascesse. E se eu estava consciente agora, isso significava que, por algum motivo, o remédio falhou. Eu lembrava. Pelo menos um fragmento. Uma fagulha de verdade. E isso, eu sabia, era perigoso demais para eles. A respiração se manteve calma, mas o coração acelerou. Eu precisava sair dali, ou fingir o suficiente até conseguir. E enquanto os passos deles se aproximavam da minha cama, entendi que a verdadeira luta não era mais pela minha vida. Era pelo